Pessoal, vamos falar ainda sobre as funções institucionais do MP, parte 3. Questão 21. Considerando que a Constituição Federal brasileira protege a liberdade de profissão, são inconstitucionais as regras que impõem o tempo de formatura ou idade mínima para ingresso nas carreiras como as de magistratura e do MP. A questão está incorreta porque não é inconstitucional essas regras, ok? Então, por exemplo, temos na Constituição Federal aí, ingresso na carreira do Ministério Público, tenho que ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica. Então vamos ver. Mesma coisa para a magistratura. Parágrafo 3º, o ingresso na carreira do MP far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da OAB, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Então tem sim a possibilidade de exigências aí, então não é incondicional. Questão 22. O TRF de determinada região, por meio de uma resolução administrativa, concedeu uma gratificação de natureza salarial extensiva a todos os seus servidores. Isso aqui está errado porque tem que ser por meio de lei. O MP questionou o TRF acerca da constitucionalidade da medida, além de comunicar o ocorrido ao Tribunal de Contas da União. Diante desse fato, o TRF decidiu suspender o pagamento da referida gratificação. O Sindicato dos Servidores do TRF, legalmente constituído e em funcionamento há mais de 1 ano, e não interessa se é sindicato, não precisa nem falar que é mais de 1 ano, isso aqui o cara viajou porque isso é só para associação, impetrou o mandado de segurança coletivo contra a suspensão de pagamento da gratificação. Em entrevista à imprensa, o presidente do sindicato declarou que iria requerer ao STF uma afirmação de constitucionalidade da gratificação. Então, julgar o item aí. O questionamento feito pelo MP a respeito da constitucionalidade da resolução administrativa está em harmonia com as suas funções institucionais, pois envolve diretamente a defesa da ordem jurídica. Então, não está defendendo a ordem jurídica, tá? Porque isso aqui deve ser feito por meio de lei e também do interesse público. Mexeu com o recurso público, tem o envolvimento do interesse público. Então, a questão está corretíssima. Então veja, o Ministério Público ele incumbe então a defesa da ordem jurídica, guardião da lei. E na nossa Constituição, ao longo dos seus dispositivos concernentes ao tema, estabeleceu o princípio da reserva legal. Então é dizer em tema de remuneração, o STF falando, né, dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei específica, ok? Então não pode ser então por meio da resolução, então por isso que poderia sim o Ministério Público atuar nesse caso. Questão 23. A ciência do fato ao Ministério Público está correta. Então não vai precisar aí ver tudo aí, ok? Uma vez que, de acordo com a Constituição da República, é função institucional do MP, entre outras, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Mexeu com o índio, mexeu com a Polícia Federal, mexeu com o Ministério Público, ok? Então a questão está correta, porque veja, compete então aí ao Ministério Público defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Questão correta. Questão 24. Uma das atribuições do MP é o exercício do controle externo da atividade policial, certo? Caiu várias vezes a questão aí. A defesa judicial dos interesses das tribos indígenas é função institucional do MP? Mexeu com o índio, mexeu com a Polícia Federal, mexeu com o Ministério Público. Questão correta. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Questão 26. O Ministério Público é legitimado para propor ação civil pública que objetive proteger o meio ambiente? Certo. Compete a ele
aí a promoção, aí promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e também do meio ambiente, entre outros difusos e coletivos, aí, ok? Outros interesses. Então está com certeza correta a questão aqui, porque está protegendo o meio ambiente. 27. Com a Constituição de 88, o Ministério Público passou a integrar os poderes da União? Negativo. Então veja, alguns autores dizem que ele é independente, então não se vincula a nenhum outro poder, não pode ser tratado como um poder, não é um quarto poder, não é um ente, é uma organização que presta relevantes serviços sociais, tem órgãos, funções e atribuições próprias, não é temporária, está sempre disponível. Artigo 127 então vai falar que é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, guardião da lei, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis, ok? Então não passou a integrar absolutamente nenhum dos poderes. Questão 28, inclui-se entre as funções institucionais do Ministério Público promover privativamente o inquérito civil e ação civil pública. A ação civil pública não compete privativamente ao Ministério Público, perfeito? Então a questão está incorreta, porque, olha só, o artigo 5º da Lei 7349, que vai falar sobre a ação civil pública, vai dizer que quem tem legitimidade para propor ação vai ser o Ministério Público, Defensoria Pública, a União, Estado, Justiça Federal e Municípios, autarquias, empresas públicas, fundações e sociedade de economia mista e associações aí que tem um ano aí de Constituição, ok? Então a questão está incorreta, que não é privativamente aí ao Ministério Público essa competência. Questão 29, considere a situação seguinte aí. Glória é juíza federal de uma vara situada em uma cidade no interior do estado membro, onde não há procurador da República. Antônio é representante legal do adolescente Hugo, que foi atropelado por um veículo público federal. Quem foi atropelado? Hugo. Nessa qualidade, a juização em nome do menor, pleiteando indenização pelos danos derivados do acidente. Quem ajuiza a ação? Antônio. Então, a fim de não provocar atraso na tramitação do processo, a Glória, que é a juíza federal, designa a Carolina, que é uma advogada da cidade, como representante ad hoc, nomeada aí como representante do Ministério Público, para agir no feito como curadora de incapazes. Nessa situação descrita, a situação da Carolina está juridicamente válida. Resposta incorreta. Por quê? Porque as funções do Ministério Público não podem ser exercidas por pessoas estranhas à carreira. Artigo 129, parágrafo 2º. As funções do MP só podem ser exercidas por integrantes da carreira. Ponto. Então a questão está incorreta, portanto. Última questão. O PGR é chefe de todo o Ministério Público? Certo ou errado? Errado, porque o PGR, ele é o chefe de quem? Do Ministério Público da União, que tem aqui o MPF, o MPT, o Ministério Público Militar, o MPDFT, perfeito? E os ministérios dos estados não estão sob a chefia do PGR, e sim sobre o Procurador-Geral de Justiça aí dos estados. Então a questão está incorreta e assim terminamos a nossa bateria. Um abraço.